Boa noite. Tá começando mais uma live Chaves de novo! É isso aí. Hoje com uma convidada especialíssima, a nossa querida Sandra Mara, dubladora da Chiquinha, Dona Neves e outros personagens de Maria Antonieta de las Nieves. A Sandrinha Mara vai conversar com a gente hoje, tá? Vamos conversar um pouquinho com ela já já. Só esperar um pouquinho a galera entrar aí. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Chaves de novo. Eu vou só ver se ela já entrou aqui e já chamo, tá bom, pessoal? Deixa eu só acenar aqui para quem tá entrando. Tá? Acompanha aí que vai ser um papo muito interessante, um papo com a Sandra Mara. Boa noite a todos vocês, viu? Obrigado pelas mensagens aí. Vão dizendo aí de onde vocês estão, de onde vocês estão assistindo a live. Tá? Que a gente quer saber. Não dá para acompanhar todos os comentários, mas a gente vai acompanhando na medida do possível e lendo alguns. Eu vou fazer uma live depois só para ler os comentários de todos vocês, conversar com vocês, tá bom? Durante o papo, a gente não consegue parar para ler muitos comentários. Mas eles me passam alguns aqui, os diretores me passam alguns. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vou testar aqui o som. Estão conseguindo ouvir bem aí? Tudo certo? Rafa Lemos já entrou. O Rafa vai segurar aí algumas dúvidas, vai pegar aí, tá, Rafa? Rafa vai ajudar aí. Qualquer coisa, ó, manda aqui pra mim. Comunicação direta. Beleza, pessoal, deixa eu ver se a Sandrinha já entrou aqui. Boa noite a todos, mais uma vez. A Sandrinha já tá aqui. Eu vou convidá-la. Eu a convidoei. Eu a convidoei. Olha aqui, olha, Jaiminho. Você tá aqui, Jaiminho? Eu também vim. Dona Neves, que saudade da senhora. Não me leve a mal, Jaiminho, mas ultimamente você tem estado muito elegante, viu? É o mesmo que todos pensam lá em Tangamandápio. Ah, sim, é que todas as mocinhas de lá são muito inteligentes. É mesmo? E você está muito em forma, viu? Muito bonitão. Bom, a gente faz o que pode, né? Ah, sim, olha, claro. Mas você ainda não me disse o que você pensa de mim. Assim, bom, é a senhora que vai pagar a conta, né? Ah, sim, por quê? Bom, bom, a senhora também já deve ter sido muito bonita. Tchê. Mas assim, no tempo pretérito? Não, tempo pré-histórico. Quê? Pois agora eu não lhe pago nada desse almoço aqui, ouviu? Porque você é muito desaforado, viu? Mas Jaiminho, você tem boa vista? Mais ou menos. Pode me dizer o que é aquela coisinha branquinha que está se movendo por ali? Aquela coisinha ali, naquele cantinho, ali, olha no cantinho, pertinho do balcão. É um rato. O que você disse? Um rato? Um rato! Um rato! Ai, meu Deus, um rato! Ai, Gustavo, será que deu pro gasto ali? Eu vim assim, olha, desse jeito aqui, ó, como vocês estão podendo ver. Tô vendo, olha só, gente.
que eu queria fazer uma homenagem para vocês, porque todos os CHs aí do Insta, da internet, todos eles são muito importantes. Mas vocês estão aqui no meu coraçãozinho, porque vocês começaram isso lá longinho, num tempinho em que ninguém nem pensava em nada disso. Então, assim, eu quis fazer uma humilde homenagem para vocês, me vestindo com as roupinhas verde e vermelha que todos nós amamos tanto. Botei até uma Maria Chiquinha, que dá um arzinho mais de Nossa, garotinha. Sandrinha, você tá maravilhosa, como sempre. E de Chiquinha, então, assim você conquista o nosso coração de vez. Olha só, gente, afasta um pouquinho pra gente ver. Olha, gente, a roupa toda da Chiquinha. Olha só, que maravilha. Poxa, Puxa vida! É isso aí, Chaves. Eu vim, viu, Jaiminho? Eu vim, viu, Nhonho? Eu tô aqui com vocês. A gente pode conversar quanto vocês quiserem. Pois é, pois é, pois é. maravilha. Sandra, saudade de Prazer. você. Eu também, saudade de Né? vocês também, saudade de todo mundo, né? Porque na verdade o que está acontecendo é que a gente tá todo mundo assim tão isoladinho, né? Então dá saudade mesmo. Eu sinto mesmo, viu? Saudade de ir pro Rio de Janeiro, ó. Tô até um pouco emocionada, tá vendo? Saudade de ir pro Rio de Janeiro, saudade de ver vocês aí de perto. Imaginar que Nossa, uma coisa que nasceu aqui em São Paulo, com tanto sotaque paulista, né, que a gente tinha naquela época, né, com os nossos queridos, né, Gastaldi, com Mário, Helena, que falavam um belo paulistano, né? pois é, né? Aí a gente tá assim no Brasil inteiro e com vocês aí, tão ligadinhos em tudo isso há tanto tempo. É um prazer enorme, né? É uma alegria muito grande saber que o Chaves aproximou tanta gente, né? Saber que o Chaves não tem fronteiras, né? E você vê, ele é chave só no Brasil. Ele aqui é É, assim. chavinho do Aqui ele Brasil. tem É o uma. chavinho. Aqui ele é realmente uma chave para É, gente, para gente se comunicar, uma chave para gente, é, sei lá, eu acho interagir que e ter esse esse nome contato. explica muita coisa, né? De chave mesmo. Hoje a gente vê Sim, como uma chave mesmo, como você falou. sim. Mas eu Sim. quero te agradecer demais, Sandra, pela presença, pelo carinho de sempre. E quando a gente se encontra, é sempre uma alegria. E agora a gente está se encontrando aqui na live mesmo e é bom Exato. não é do mesmo jeito, mas é bom te ver Não, aqui. é Mas verdade. Não é. não é a mesma coisa, né? Mas Não, não é, né? Mas é o que temos. Ainda bem que temos isso, né? Porque quando a gente começou lá atrás também, quem que a gente ia imaginar? Gente, eu não sei, acho que caiu um cisco no meu olho aqui. Sabe um olho no cisco ou um cisco no olho, né? Caiu foi no seu olho. Pois é. Quando a gente começou lá atrás, quem ia imaginar que um dia a gente podia falar, né, através do celular e tudo mais, né? Então tudo nossa, isso é mesmo. também é muito positivo, né? É tudo muito positivo, é tudo muito bonito, é tudo muito bacana, né? É bom demais estar com você aqui. E você já esteve uma vez aqui na live com o Pedro de Abreu, te entrevistando. Sim, verdade, verdade, o Entrevistou Pedrinho. já. E você está sempre com a gente. A gente põe vídeos, né? E marca você também sempre quando tem a sua voz. Também tem Uhum, publicações especiais. Enfim, a gente está sempre junto, né? uhum. Mesmo na distância, a gente está sempre por perto, né, Sandrinha? Com Eu certeza, com Eu assisti certeza. a sua live com o Gabriel, do Turma CH, adorei. Eu Hum, vi, foi muito foi boa, né? recente, né? Dá para Foi ver lá no recente. Instagram do Turma CH, foi linda. E Sim, perguntou é. vocês falaram de questões essenciais do início do programa e de outros personagens também, que são muitos, né? Sim, 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 sim. É muita É coisa. tantos anos de trabalho, né? Não tem como, né? É É, muita coisa. como é que tá seu olho aí? Já tá um pouquinho melhor agora? Sei lá, porque ele ficou, não sei por quê. Acho que foi um cisquinho, foi um próprio cílio que entrou, não sei. Foi a emoção. Tá tudo certo. Daqui a pouco Emoção passa tudo. da gente se ver de novo aqui, Sandrinha. Verdade. Olha, a gente vai bater um papo, não vai ser não vamos seguir um roteirinho, né, como eu te falei. Então eu vou pegar aqui
o começo, só para a gente falar um pouco, voltar um pouquinho, né? Voltar alguns anos, digamos assim, uns 30 mais ou menos. Não, e esse começo, ele é impressionante, né? Ele é muito impressionante, porque quem imaginava que fosse virar o que virou? Então, esse começo, todos nós temos muita curiosidade. Eu também tenho uma enorme curiosidade de entender o que é que Entender. aquele começo, da magia daquele começo, porque foi uma magia, né? E essa magia acabou determinando tantas coisas, inclusive o sucesso. Porque, como eu falei, se lá no México ou na América espanhola, na América toda que fala espanhol, ele é um garoto qualquer, aqui ele tem nome. Aqui ele é realmente essa chave que nos conecta, que abriu para tanta gente a dublagem mesmo, porque a própria dublagem passou a ser falada a partir do momento que se fala de Chaves, né? O Chaves Uhum. começa num momento em que ninguém nem sabe direito o que é dublagem, como eu comecei sem saber o que era dublagem, né? E assim, de repente eu estava lá dentro imersa e aquilo parece que já fazia meio que parte de mim. E de repente o Chaves a dublagem do Chaves fica essa coisa icônica, né? Então esse começo também é uma coisa muito curiosa, né? Que Me magia que chamou a aconteceu atenção, ali. me chamou a atenção quando você contou. Você foi fazer, estava na escola, aí foi fazer um teste perto de casa, na BKS, não foi? Isso, não, não perto é perto da minha casa, era perto da minha E era casa que perto eu da morava. sua casa na época, na sua casa. Era muito perto, na verdade era na mesma rua da escola, a BKS. Ah, sim, da sua escola. Ainda tá lá no mesmo lugar, exatamente. Eu fui fazer um teste lá, e com a turma da escola, o pessoal da escola que um colega da minha irmã que falou, olha, tá tendo teste ali, lá, o pessoal, aquela coisa de dublagem, e a gente sabia, mas não tinha muita informação a respeito, né? A gente sabia que aquelas vozes lá dos Flintstones, dos Jacksons, de todas aquelas coisas que a gente assistia, não eram as vozes originais, né? As vozes originais eram em inglês, a gente imaginava, tinha aula de inglês na escola também, então a gente sabia, mas a gente não tinha nem ideia de como aquilo se dava, né? E assim, sei lá, que emissoras que tinha, tal, tinha, sei lá, tinha Globo, não sei que emissoras que tinha na época, Globo, a própria TVS estava no início, né? Não sei Uhum. se já estava no início. Tinha poucas emissoras, eu nem me lembro de todas, talvez eu me lembre mais daqui de São Paulo mesmo, Bandeirantes e Gazeta, porque a gente assistia, tinha programinhas infantis e tal. Mas, então, assim, tinha pouquíssima coisa, né? Então, não tinha dublagem para cinema, não existia os blockbusters, né? Nem Disney, nem outras franquias. Então, imagina, era uma época bem curiosa. E, de repente, fui lá fazer esse teste, porque estava, eu acho que já nos primórdios, que a Disney não estava querendo que adultos dublassem as crianças das produções deles, né? Uhum. Então, já nesse momento, e aí foi lá um monte de gente, e desse monte de gente, não sei, talvez umas 10, 15, 12, não sei, uma quantidade, porque eu me lembro de ter uma filinha para fazer o tal do teste, só eu passei, só eu, E aí você da passou, escola. fez. Era uma coisa da Disney? Não, não me lembro, ele colocou, estava na tela um trecho de um filme. Ah, sim. No teste, Acho né? que era até. Uhum. Para teste, exatamente. Eu acho que era até um filme cowboy. Aham. Acho que era um filme cowboy, alguma coisa assim. Mas era um loop ou um anel de um filme. E Entendi. eu não me lembro o que era a fala, não me lembro quem era. Ah, não me lembro mesmo, mas eu me lembro que era um filme, e aí todo mundo né, subia naquele praticável. Praticável é uma espécie de um banquinho, porque o Aham. microfone era aquele boom enorme, a tela era 16 milímetros, era projeção ainda, né? Por isso que a gente chamava de anel, né? E aí no Rio de Janeiro chamam de loop. E a gente subia naquele praticável e tinha um texto, e o Garcia Neto, quem estava conduzindo, ele falou: olha, você vai ler essa frase, tá vendo? Vai passar a cena lá e você vai encaixar a sua fala lá, você vai falar por aquela moça lá da tela e tal, como você ouve na sua casa quando tal, tem os desenhos e coisas e tal. E não sei, eu fiz, e todo mundo fez. E quando acabou,
eu não sei se foi imediato, não sei como é que foi, não me lembro. Eu lembro que ele falou: você pode voltar toda tarde, porque a gente vai fazer uma escolinha aqui para ensinar a dublar. Eu falei: nossa, eu posso. E aí eu comecei a ir toda tarde lá e ficava e fazia. E ele se dava dessa mesma forma. Trechinhos de filme, trechinhos de desenho, e ele colocava na tela aquele lá, ficava rodando aquilo, e todo mundo que estava ali sentadinho, porque os estúdios eram grandes, né? Tinha um banco dentro do estúdio, os dubladores ficavam todos sentados lá dentro, e, e aí todo mundo fazia, ensaiava aquilo ali Ensaiava como, ali, como forma de aprendizado, vai, para aprender, para entender certo, como era é um que curso. funcionava. É, Era um curso, um curso da exatamente. época. É, o curso da época, exatamente. E isso todas as tardes, até que a gente já começou a dublar depois de um tempo. Ah, Porque foi um sim, pouco na assim, meio própria que BKS, então, né? tudo foi na BKS, na E aí BKS. tinha, o estúdio já tinha lá o estúdio da TVS, né? Sua Então, entrada na TVS foi, você lembra dessa primeira? Porque antes do Chaves você fez Chispita, fez a própria Pati Pimentinha, fez outros trabalhos, novelas, né? sim. Mas já Então, trabalhava com Gastal. o Felipe Dinardo, que era da Elenco, a empresa também, tipo a empresa do Gastaldi, a Maga, que depois que nos representava, que nos chamava, que a gente fazia as novelas, era um intermediário entre a gente. Ele estava no curso de dublagem que eu fiz. Certo. Então, assim, eu não sei se ele veio para esse curso já para aprender, entender e depois seguir com essa coisa da TVS da época, ou se ele estava ali, uma coisa que nunca comentamos, eu nunca comentei com ele. É, ou se ele estava ali, né, assim, porque ele queria saber sobre dublagem também, não sei. Porque ele tinha um vozeirão, né, dublava bem, aliás, e tal. Enfim, então, assim, aí isso durou um tempo. Talvez tenha durado uns 2, 3 anos, dublando ali na BKS, as coisas e produções da época, o Disney, né, o meu Clube do Mickey. Eu me lembro dos chips, né, que tinha os chips lá dos patrulheiros lá da Highway, na Califórnia. Uhum. Me lembro de um outro seriado de ficção, mas eu não me lembro o nome. Enfim, as produções que tinham na época. Mas era pouquinho. Eu ficava lá, ia para lá e ficava assistindo mais porque eu estava gostando do que estava acontecendo do que Aham. propriamente trabalhando, né? Mas, e aí um dia, o João Ângelo, que infelizmente faleceu recentemente, o João Ângelo me falou, eu fui dublar um filme com ele, um filme nacional com ele, porque na época toda a produção nacional era dublada. Porque eram aqueles filminhos, né, da época Uhum. e sei lá, talvez com budget muito baixo, né, não tivesse condição de fazer captação direta. Enfim, eu fui dublar com ele um filminho lá, não me lembro direito o quê. E ele me falou: você sabia que a TVS está agora com um núcleo de dublagem e que eles estão trabalhando? Porque a gente se via muito pouco, porque eu ia lá na BKS, ficava lá um pouquinho, ia embora, não é que tinha trabalho o tempo inteiro. Uhum. Eu estudava, eu tinha os meus interesses de adolescente, então também não é que eu ficasse lá presa naquilo. Mas eu gostei, curti, sempre que tinha alguma coisa, eles me avisavam, eu ia lá, eu fazia, entendeu? Então eu comecei a fazer pequenos papéis e tal. Mas nada que tivesse uma continuidade muito grande. Aí o João Ângelo falou para mim isso, ele falou: olha, estão fazendo, tem lá um núcleo e tal. Vai lá, é o Felipe Dinardo, que está lá na Felipe Dinardo, da TVS. Elenco, né? Isso. Da Elenco, exatamente. Então Elenco. tem muita novela e tal. E eu fui. Não sei como, acho que ele me deu endereço, não me lembro como se deu, mas eu fui. Eu fui e assim, tipo, Foi e cheguei, já ficou. comecei. Foi e ficou. Aí eu Ela comecei chegou na realmente. TVS, já veio o Silvio, Sandra Mara, Exatamente. agora é Sandra Mara da TVS, ela não sai mais Foi, da TVS. não sai, não, e foi tipo isso mesmo, porque eu ia para lá todos os dias. Eu ia para lá todos os dias e acho que talvez até nesse primeiro dia que eu fui, eu acho que eu já fiz alguma coisa, porque não existia na época essa coisa da escalação, de escalar com muita antecedência. Uhum.
de ligar, de saber. Praticamente, como ninguém conseguia assistir em casa o produto com antecedência, o que que acontecia? O diretor, na medida que o diretor assistia lá, né, para escalar os principais. Vamos dizer que, por exemplo, a novela Chispita se sabia que tinha essa menina. Aí Hum, ele me escalava para fazer ele me escalou para fazer a Chispita, por exemplo. sim. Na medida que eu estava dublando a Chispita, ele ia vendo os outros personagens que entrava e ele na hora ia marcando praticamente quem ele achava que ele tinha que chamar para dublar. Ah, Porque não existia essa coisa de assistir em casa, porque num primeiro momento, com um filme em 16 milímetros, como que o diretor levava para não casa tinha para nem como levar assistir? para casa Não para tinha fazer, para como, né? marcar e para Exato. assistir. Hoje em dia eu como diretora tenho tudo, né? Aliás, eu acesso o FTP da empresa, eu Uhum. baixo Entra, vê tudo. baixo o vídeo que eu preciso, recebo através de uma outra plataforma os textos e entendeu? E hoje em dia tem tudo isso com facilidade. E já quando eu comecei a dirigir nos anos 98, 98, 99, a gente tinha o cassete, então eu levava para casa o cassete com o texto impresso, depois a gente passou a Uhum. levar um CD, depois a gente passou a levar um pendrive e agora a gente faz tudo A gente já via recebe tudo, internet. já entra na internet e É, já acessa tudo. É que exatamente. dá para fazer até uma montagem, uma história, né, do próprio Chaves, de como era no início esse Sim, contato com o material até 2018, porque também para traduzir a sim. gente recebia o texto ali, entrava, acessava o material da própria Televisa para traduzir. Sim, sim, olha que Tem legal, essa né? diferença toda. Pois é, então. E aí, assim, eu cheguei lá e já comecei a trabalhar e foi. Eu acho que a primeira novela que eu fiz não foi a Chispita. Eu Hum. fiz uma novela que eu me lembro que a Denise Simoneto, eu fazia a irmã menor da Denise Simoneto, fazia a irmã mais velha, tipo arrimo de família, e ela tinha vários irmãos, e aí eu era uma dessas irmãs menores dela, e enfim, eu não me lembro a novela. Mas Alguém é sabe assim. aí, gente? Os ricos também É assim. choram, os ricos. Não, Os Ricos Também Choram, eu acho que foi a primeira produção mexicana dublada da TVS, né? Mas eu não entrei nos Ricos Também Choram. Eu acho Gente, que mas nesse isso era a momento. Sandrinha criança ainda, né? Porque a Ai, quase Sandrinha de colo, continua tão novinha. quase, um, quase um bebê, quase de colo. Eu acho que Maravilha. até. Porque também tem o lance que eles começaram a dublar num prédio que existia no terreno que é no Jaraguá, hoje a TV, o SBT. Tinha um Sim. prédio naquele terreno e começou a dublar ali, depois que passou lá para Vila Guilherme. Ah, antes da Vila Guilherme. Nossa, Antes da, antes da Vila os Guilherme. ricos, eu acho que os ricos também choram. Acho que boa parte, se não tudo, foi dublado lá no Jaraguá mesmo, já onde é o SBT hoje, TVS Uhum, de antigamente. Tinha o terreno, não tinha toda a construção, né? E aí eu uhum, acredito que eles estivessem ainda disponibilizando espaço lá na TVS da Vila Guilherme, porque lá não era tão grande, né? Lá tinha uhum. estúdios, tinha produção, tinha. O Silvio Santos não, porque ele ficava lá perto, mas ele ficava na Taliba Leonel, né? Sempre ficou ali. Mas lá tinha produção de novela, tinha produção dos programas, tinha auditório do Bozo, daquele Aqui e Agora, tinha uma opção de coisas, né? Já. Uhum. Mas então Então, não era um espaço tão grande, o estúdio não era assim não, não tão era grande o de complexo todo espaço. o complexo todo lá na Vila Guilherme não era tão grande. O complexo Hum, todo não era tão grande. uhum. Os estúdios, eu me lembro de 4 estúdios. Agora, eram estúdios muito otimizados, porque enquanto a gente vinha de uma tradição de estúdios grandes, com aquele banco enorme lá dentro, todo mundo sentado ali, esperando a sua vez de entrar no filme, ou conforme o diretor falava, olha, aí tem uma menina ali, vem Sandra, faz lá aquela garota, pega aquela garota ali para mim, certo? Eles Uhum. pegam aquela garota, pega aquela menina ali para mim. Então, Ah, assim, a gente vinha dessa tradição do estúdio grande, lá os estúdios eram pequenos, cabia o diretor e o dublador, e a técnica ficava separada, né? Como sempre ficou, né? No caso, uhum. mas ficava lá separada. Então, assim, dublava todo mundo separado, não tinha essa história de dublar todo mundo dividir bancada, enquanto que fora da TVS ainda se dividia bancada. Ainda, então, Ainda se você dividia. pegou bem essa transição, né? Porque no caso do Chaves, muita gente até acha que no início era todo mundo junto, mas não. Não. Porque até por conta da própria estrutura da TVS, né? Eles já tinham essa estrutura
E no caso, cada Eles um foram, fazia a sua própria parte. eles inovaram muito, sabe, Gus? Porque eles começaram essa dublagem videotape que não existia, né? Tanto é que dublando a gente apagava toda a trilha, tudo que tinha no original. Aí era tudo refeito, né? Tudo refeito. Eu me lembro da sonoplastia, onde a gente via, né? Tinha um vidro e a gente via o cara lá dentro abrindo porta, fechando, caminhando em cima de um tablado, balançando para fazer a tal de Isso é barulhos de fantástico, né? Isso é chuva e tão, tal. Eu vi o tão cara, eu não me lembro. interessante. É, exatamente. E eu me lembro dessa pessoa fazendo a sonoplastia de desenho, do próprio Chaves, de novela, de uma porção de coisas. E a gente ficava olhando de cá encantado lá dentro com a habilidade dele, porque ele ia assistindo e já fazendo todos os movimentos, entendeu? Caiu uma chave. É óbvio que ele sabia o que ele precisava usar, né? Mas ele ficava ali na frente do microfone já fazendo. Nossa, muito legal. É que você diz Então, ele, mas era uma equipe, mas você lembra de uma pessoa fazendo eu me especificamente essa lembro de parte. uma pessoa fazendo, me É, lembro de uma pessoa nossa. fazendo, dentro de um estúdio, essa pessoa fazendo vários personagens que. E eu não sei como fazia, quando tinha mais de um, talvez entrasse mais de uma pessoa lá dentro, eu não me lembro Olha, se direito eu não me também. engano, o Mário Lúcio chegou a comentar com a gente que ele mesmo fez alguma coisa, ou conhecia uma pessoa que era responsável por Ele fazer devia toda saber. essa Ele parte, devia né? saber mesmo, porque eles, como adultos, Do tinham som. mais noção do que era necessário para ficar pronto um programa, né? Um episódio de série, um capítulo de novela. Então, eles tinham mais noção disso. Eu, para mim, era tudo na minha fantasia, olhando ali aquela coisa acontecendo e começando a descortinar esse universo, né? Entende? Era tudo, era tudo É, novo de mim, tudo, né? tudo novo, né? E agora uma Isso. coisa que eu também queria falar com você sobre essa questão de quando chegou. Porque teve um tempo, digamos, entre a série ser produzida e aparecer no Brasil. Ela levou a série, né? Levou um tempo para aparecer no Brasil. Então, quando chegou para vocês ali já em 80 foi 83 que começou, né? Exatamente. Acho que 83. é 83, isso. Porque começou começou a ser exibida em 84. Então, vocês começaram a É, dublar, fazer ali em sim, 83. A sim. série, vocês pegavam episódios de 10 anos atrás, quando a televisão estava engatinhando, ainda mais no México. A gente até pega, se você pegar uma produção, né, a gente vê telenovelas que estão passando aqui na Globoplay. Dos anos 70, algumas ainda não eram coloridas na Globo, no Sim, Brasil. Então, sim. para o Chaves, claro, você pega essa diferença toda, dos anos 70 para anos 80, já tem um salto. Você até comentou Ah, que gente, vocês já estavam fazendo algumas novelas que eram atuais, é claro que já tinha uma sim. evolução. Mas quando chegou Sim, ali a série, né, com anos 70 ou no final de 70, mas realmente ficou uma diferença, assim, vocês olharam e falaram, isso aqui é diferente mesmo, né, tá sim. defasado, digamos. Nesse famoso pacote de novelas e tudo mais que veio o Chaves de brinde lá, segundo reza a lenda, É, tinha muita novela que de um ano, 2 anos antes. Então eram novelas de pessoas que estavam vivendo na contemporaneidade que nós estávamos, né? Então, quando a uhum, gente abre o Chaves e começa a ver aquilo lá, aquele cenário e aquelas pessoas e tudo muito parecia coisa do parecia não era, né? É, ficou bem, era bem estranho uhum, e a gente não tinha o que salvava é que a gente via que era tudo maquiagem. Ou seja, a vila era maquiagem, as roupas eram maquiagens, eles não é, eram crianças de verdade, era tudo maquiagem, né? Então salvava nesse sentido. Então não tinha um compromisso com o factual ou com a realidade, né? Tanto é que eu acho que esse é o acerto do Chaves também, porque eu acho que de alguma forma fica suspenso, né? Tá uhum. suspenso no ar ali, Não é aqueles da realidade. arquétipos. Não é da É. realidade, muito embora sejam arquétipos que representem a realidade, né? Uhum. Semideuses, sabe? Semideuses que estão Sim, ali e que eu estão vejo muito como representando. uma representação de alguma coisa da realidade, que lembra a realidade. Eu lembro Sim, muito de desenho animado, porque tem toda a associação com o universo de desenho animado. Até sim, quando, por exemplo, alguém está sujo, né, no bloco, termina sujo. Na continuação, não importa que ele não está não mais importa. sujo, não esteja mais sujo, Exato.
ou que um já, sabe, já renova, que nem um desenho animado, que exato, numa cena exatamente. o Tom Jerry lá, o Tom tá todo quebrado, ele já aparece totalmente renovado na outra cena. Isso acontece no Chaves, fora É outros elementos verdade. sobrenaturais que acontecem, como ser uma madruga Sim. voando quando a Florinda chuta, Sim! ou ele é amassado, ou ele ele vira É. ele fica amassado ali. E depois ele já tá bem de novo no próximo episódio. Exatamente. Então isso tudo, né, deixava a gente assim também num suspense e achava e era isso que salvava. Então a gente dizia, bom, isso aí não tem compromisso com a realidade, né? Não é a novela que tem que ter o drama, que tem que ter, né, o filho que abandona ou a mãe que não sei o quê, ou que se perde e aí não vou encontrar meu filho só 20 anos depois, aquelas coisas de novela, né? De drama. Aham. Então ali não tem nada disso. Se o Chaves se perdia no próximo episódio, ele já estava lá de novo e ninguém nem precisava explicar como é que ele chegou de volta na vila, né? Ele Acontecia um voltava monte de coisa simplesmente. assim, totalmente É, sobrenatural, mas na série. E no é um Chapolin, então, aí era uma viagem porque era de super-herói, aí já ficava mais sim, ainda mais claro também, né? ainda. Mas no próprio Exato. Chaves tem elementos Tem. sobrenaturais. Não, e você vê, ninguém sabe onde ele mora, na verdade, né? Eu gosto É, tanto daquela chargezinha que mostra que ele entra dentro do barril e a casinha dele é lá embaixo. Né? é. Acho tão bonitinho aquilo que eu falo, bom, só E pode tem ser, gente porque que você... fala que esse episódio existe, que é isso mesmo, porque mistura, né, a imaginação Sim, com a realidade. Tem sim, gente que jura que viu esse episódio, que ele mora sim, numa mansão mesmo e tal. exato, é uma E se a gente coisa. diz que não, a pessoa, não, mas eu vi, tenho Na certeza, verdade, assim, não eu lembro. vi. Não, tipo quando alguém, alguns anos atrás, agora não mais, mas assim, de repente você estava em alguma cidade do interior, do norte, do nordeste, aí você falava de Chaves, eles tinham certeza que eram todos brasileiros que tinham morrido num acidente aéreo, né? Sim, E que sim, sim. eles não são brasileiros, eles falam português. Não, não, é a minha voz, eu dublava. O que é isso? Não, isso não existe. Era um brasileiro. Então Levou também um tem que tempo ter. para que as pessoas, assim, para que a maioria das pessoas, com certeza, começasse a perceber de fato que o Chaves era dublado. Porque no começo não passava nem crédito do programa, nome, e nem nome, Sim, muito menos dos dubladores, não passava nem o nome do não. Roberto Gomes Bolanhos, era Chaves e o tempo todo. E, na maior parte das vezes, o roteiro adaptado para tudo que fosse nacional, né? Sim, Embora tivesse sim, passado em alguns episódios como Acapulco, mas acabou misturando com Guarujá no outro, mas na sim. maioria das vezes era tudo em português, era tudo no Brasil. Não era só Sim! dublado em português, era uma série Não, brasileira de fato, né? exato, exatamente. Então, eu acho que contribuiu muito para ficar suspenso nesse lugar mágico onde ele está até hoje, né? E é Aham. isso. E, Mas esse e, início foi muito mágico mesmo. Esse início foi mágico por conta de todos esses pequenos detalhes, que agora, com a distância do tempo, a gente até consegue avaliar um pouquinho, consegue olhar, né? Consegue até dar sei lá, um nome qualquer, mas é tudo muito curioso mesmo, né? eu não acho que nada é por acaso. Eu acho que acho que acontecem algumas coisas, mas dentro desse acaso alguma coisa maior. Ah, sim. Acredito muito nisso. Ah, eu também acredito. Eu vou te contar um dado, vou te passar um dado que eu não sei se você lembra agora, mas vocês Hum, começaram a dublar em 83, como a gente falou, porque a série foi exibida sim. em 84. Aham. Aí, depois disso, depois dessa primeira leva de episódios, veio uma segunda leva em 88, que foi exibida em 88. Novos episódios, episódios inéditos em 1988. Ou seja, que Ah, você fez. Você fez então a primeira leva lá em 83, e depois lá em 87, 88 vocês fizeram a segunda leva de episódios, uma leva hum, grande com muitos episódios que estrearam em 88. Ou uhum. então eles ficaram guardados por muito tempo e só estrearam lá, mas eu acredito que eles tenham sido dublados em nessas fases diferentes mesmo. Porque tem variação na própria dublagem, nas vozes também dá para perceber. Uhum. Aí depois tem um hiato e novamente lá em 1990 há essa nova fase de estreia, eles vão estrear novos episódios, mas aí já é com a Cecília fazendo. E em Uhum. 92, 93, aí tem uma última fase em 92 e mais uma. Enfim, quando veio essa segunda leva, já em 88, aí o Chaves começou a ficar muito falado, já estava muito mais falado.
Você tem Sim. alguma lembrança do primeiro momento em que você sentiu, caramba, isso aqui realmente tem muita coisa, as pessoas falam, realmente Chaves é algo maior, ou isso só veio depois? Ah, para mim só veio depois, Gus. Depois, Naquela né? época, não, naquela época ainda fiquei, me lembro de ainda falar, nossa, tem mais, porque eu estava fazendo teatro, eu fazia televisão, eu fazia muita Uhum. publicidade, então assim, a dublagem não era mais o meu foco principal na ocasião, né, 88, 89 e tal. Sim. A dublagem também não tinha uma quantidade absurda, era sempre aquela mesma coisa, era sempre aquelas novelas e tal. E podia acontecer de a gente não entrar em alguma novela, então passava alguns meses que você ficava meio que assim, claro. Naquela ocasião também, o elenco que fazia os principais também faziam todas as pontas e coadjuvantes. Então, Uhum. assim, a gente sempre tinha sei lá, a moça que passava, aquela que oferecia alguma coisa, a mulher do bar, sei lá, a filha de alguém. Sempre Uhum. tinha alguma coisa para dublar, mas como a quantidade diminuía muito, às vezes eu privilegiava o que estava rolando na época, que, como é o caso, era o caso do teatro e televisão. Então, assim, eu me lembro de me ligarem e me lembro de falar que tinha Chaves e tal, e falar, nossa, puxa vida, quanto tempo! Porque ficou esse tempo entre aquilo que a gente tinha feito e esse segundo momento. É. Mas fui lá fazer e fiquei. O que me surpreendeu foi a quantidade e foi o fato de tanto tempo depois, 2 anos depois, que não é como agora. Agora a gente tem séries que duram 10 temporadas, então você está sempre fazendo a primeira temporada, aí passa 5, 7, 8 meses, faz a segunda temporada, aí passa 3, 4 meses, faz a terceira. Entendeu? Agora tem muito isso, mas naquela época não tinha. Não O tinha que tudo era misturado. tudo Não se conhecia misturado, nada, era como se estivesse nada, numa mina de ouro escavando. nada. Ah, encontramos aqui uns Exato, episódios. Só que nem exato, sabia o que tinha ali exato. embaixo. Não, Só não fomos sabia. descobrir O que muito eles, depois. eles privilegiavam a novela, né? E a novela sim tinha começo, meio e fim. Então Uhum. tinha o primeiro episódio, o segundo, o terceiro. E tal. O Chaves, acho que eles nem sabiam que tinha sobrado para trás tanta coisa, né? Porque depois Nada. até redublaram muita coisa que a gente dublou. Então que loucura foi Uhum. essa que fez, né? E aí hoje em dia a gente conhece duas dublagens do mesmo episódio, porque Tem. É. por causa dessa loucura que eu acho que foi desse desatino de não colocar a coisa em cronologia certinha, né? Então eu É, me uma lembro coisa que que já me veio surpreendeu. desorganizada, já veio Sim, fora, totalmente fora da ordem. fora, Já chegou fora. aqui assim, e foi Ex- chegando em partes, né? Em partes. Em pequenas partes. E Ah, e nunca parou de chegar. Na verdade, era muito, mas continuou muito mais nos anos 2000. E a gente só foi terminar isso. Os últimos episódios foram agora que a gente fez em 2018, né? No Multishow. pois é, Nem sim. todos os episódios eles não conseguiram exibir. Nem isso eles conseguiram fazer. Por conta de toda essa diferença, né? Essa desorganização que começou lá, já desde a Televisa, claro. Sim. Eu acho também E que já tinha um entrou outro fator. numa Tinha uma coisa outra bem coisa confusa. também. Tinham histórias do Chaves que elas eram desenvolvidas a partir de uma historinha pequena. Então, assim, tinha uma espécie de trailerzinho onde acontecia uma situação. E depois se desenvolvia uma história todinha baseada naquilo. Tanto é que a gente tinha uma sensação de déjà vu algumas vezes. Mas isso eu já Aham. fiz, né? Eles Mas não fizeram era muitos porque a gente. remakes, muitas histórias Isso parecidas. muita história parecida. Então, eu acho que também, na medida que, sei lá, quem era o programador da época, batia o olho e falava, isso aqui já foi, isso aqui já foi, sabe? Não se aprofundou na história ali, no É, que estava acontecendo, né? Infelizmente, não fizeram isso, eu digo o SBT, né? Não fizeram isso nem depois, né? Quando já era consagrado, né? Agora, tipo, 10 anos atrás, vamos dizer assim, eles podiam ter feito, né? Uma coisa bem cronológica, bem certinha, e já com a ajuda de tanta gente como vocês mesmos, né, que fundaram o primeiro fã-clube do Chaves, que vocês tinham conhecimento de absolutamente tudo, acho que, sei lá, em quando que foi? Acho que foi em 2000, 98, é, 99? nossa, foi nos anos 90 ainda. Não, Então, foi bem nesse começo, foi no final, foi nos anos 2000. Quando, foi então, bem na virada de 90, começou ali em 98.
Porque foi 99. quando começou a passar na CNT, a dublagem que você fez do Da programa BKS. X-Pirito, ali que começou, Aham. que também a internet estava crescendo ali, né? Estava começando e Crescendo. crescendo, Exato. né? De uma hora para outra foi ali, 97, 98, e ali Sim, começaram a surgir as primeiras comunidades, primeiros eventos, os encontros e tal. E sim, a sim. partir dali é que nasceu toda essa Exato. paixão, que foi só crescendo Então. depois. É que não, a E paixão já existia, eu acho que a paixão já é, existia. A internet revelou, né? isso, com a internet a gente A conseguiu se internet revelou. encontrar. Imagina você Encontrar, encontrar né? outros fãs, outras Pois pessoas que é. A curtiam e se internet encontrar. É, decodificou essa coisa que estava guardada e estava em código, né? Cada um tinha o seu, né? Agora, no início, quando ele chamou assim, o que me fascina é a capacidade da escala que ele teve na época de pensar assim, cara, essa menina aqui vai para Sandra, esse aqui é o Nelson. Essa Uhum. escalação, acho que foi um acontecimento ali que também contribuiu, é claro, para Chaves acabar sendo o que foi no Brasil. Então, você sabe, aquela época é a época do ofício. É a época do ofício da dublagem, do artesanato, das pessoas que realmente Uhum. entendiam. Aquela época, como volto a te dizer, o elenco você fazia o principal e na próxima novela você fazia só um que aparecia de vez em quando, mas o elenco era capacitado para fazer qualquer coisa. Então, a formação era outra, ela se dava por outras vias, entendeu? Por uma exigência de interpretação, por uma exigência de consciência vocal, para cada personagem, para cada tipo, você encaixar a melhor voz possível, não a sua, a melhor voz possível para aquela pessoa na tela. A Então, melhor essa voz dentro daquele personagem, não a sua dentro voz daquele em cima tipo. do Não, personagem. exato, não a minha voz, meu modo de interpretar, meu jeito de falar, né? E eu acho que isso se dava também com essas personalidades, né? Com as pessoas que escalavam, né? E o Marcelo Gastaldi, efetivamente, era uma pessoa que tinha essa capacidade, essa percepção muito aguçada, né? Então ele escolhia com muito acerto. Com muito acerto. Ele tinha como é que a gente pode dizer, né? Essa Essa perspicácia, perspicácia, é, as pessoas, ele tinha isso, né? E eu acho que é ele um me viu visionário, né, ali. também. Eu acho que ele era, eu acho que ele era. Então ele me viu ali e assim, conhecendo o elenco a fundo como ele conhecia, porque a gente já trabalhava junto, já tinha um tempo, porque eu já vinha fazendo com ele outras coisas antes E, de inclusive, eu quero começar o falar Chaves. disso, do Snoopy. Que ali no Snoopy você Ah, e o Gastaldi já brilhavam, e outros também, pois da é, Maga mesmo, do próprio sim, Chaves, né? O Saido participou sim, também no Snoopy, o Nelson também sim, participou, e sim, assim, sim. aquilo ali foi, eu sempre falo, né? Cara, eu É acho impressionante. aquela dublagem do Snoopy, eu adoro o Snoopy também, aquilo ali foi um Aham, acontecimento que foi. as pessoas comentam, nossa, mas a versão maga, por que a versão maga? Porque o Snoopy, ele tem uma pegada, uma característica adulta muito forte naqueles personagens. Tanto que Muito, os adultos muito, não aparecem, as crianças carregam sim. toda a Tudo, problemática todas as informações, mental né? dos adultos, todas. Exato, E isso vocês exato, imprimiram na voz de uma forma que, assim, eu falo mesmo. exato. Aí eu comentava com um amigo meu, isso antes de te conhecer, tá? Que é uma Uhum. coisa que eu posso falar aqui que é comprovada mesmo. A gente falava. Eu já estudava teatro na época e a gente comentava, nossa, como ela faz É, isso com a voz da Paty Pimentinha, realmente é. era como você falou, entrava naquele personagem de uma forma De uma que é forma, raro né? de se ver, não é algo que a É. gente vê o tempo todo na dublagem, Não, mas não. assim, quando acontece, é brilhante. Ali a gente realmente é É. encantador o que vocês fizeram ali, né? E a Paty Pimentinha, nossa,
Tem uma calma, né? um Tem uma show. calma, tem uma calma naquelas falas todas, né? Tem um tempo de ação e reação tão perfeito. Enquanto a gente mesmo fala, parece que tem um andamento, uma cadência, um movimento que vai levando as pessoas de uma forma que vai encantando assim de um jeito. E eu não sei se a trilha ajudou a gente, não sei se os É. personagens mesmos. O Nelson me disse uma vez que o Gastaldi também adorava o Charlie Brown, os personagens Ah, sim, acompanhava da tirinha, então sim, ele fez com aquela, ele sabia ali exatamente sim. o que tinha que passar. Não era só Tanto chegar e fazer é, uma vozinha, uma voz não, infantil, era muito mais do que isso. tanto é que ele, por exemplo, isso eu me lembro. Ele falou, ela não tem voz de menininha. Ela não é vozinha fininha de garotinha novinha. Você vai ter que Nossa. encontrar um jeito aí pra falar por ela que não é, nem que vai ter vozinha, porque eu já tinha feito com ele a Luluzinha, por exemplo, que era uma voz agudérrima, que eu nem consigo mais reprisar. Então, assim, ele Uhum. falou, não tem nada a ver com nada disso, é outra coisa. E aí a gente tem ela com aquela roupa que também não me ajudava, porque não tinha lacinho, não tinha babadinho, não tinha coraçãozinho, não tinha nada, né? Então, assim, foi encontrar mesmo essa profundidade na suavidade de uma garota, mas que tinha uma profundidade impressionante, né? Muito, muito curioso também. Foi um trabalho que eu É. amo muito e fico muito feliz porque ainda tem no YouTube alguns trechos, né? Tem, Porque a gente tem é uma bastante coisa. A dublagem. gente foi achando mais material, mas assim, claro, tem muita coisa faltando. Eu ia Sim. passar aqui, hoje eu ia exibir, mas eu pensei assim, eu não quero ficar exibindo, mostrando mais vídeo, porque assim, a Sandra ela vê vídeo, ela fica assistindo Nossa, hoje a mesmo. TV, até, ela tá com a cara aqui o dia inteiro. Eu não vou fazer isso com ela na live. A gente vai conversar, vai bater um papo livre. Depois eu mostro, Sim. a gente tem tudo isso e a gente também pode fazer outras vezes. Eu queria ver, Sim. acompanhar e mostrar também para o público aqui, para a galera, a dublagem do Snoopy, que é É sensacional. muito Mas a gente legal. vai fazer isso mais vezes. É E, muito legal e mesmo. tem alguns episódios do próprio Snoopy que a gente vê essa diferença que você falou da voz. Assim Uhum. como no Chaves, o próprio Gastaldi, ele não fez só uma voz pro Chaves. Não. Ele começou fazendo uma voz bem fininha, depois ele mudou e depois Isso. mudou de novo. E tem uma voz ainda Sim. mais grave que ele fez mais pra Sim. frente. Foi, a gente Ele vai foi encontrando, entendendo, né? não, e também ele foi entendendo aquele universo daquele garoto, né, que não é uma coisa simples. Ele é leve, né, mas ele não é simples, né? Ele tem uma profundidade também, o Chaves, impressionante, porque imaginar a tragédia que é a vida dele, né? E ao mesmo tempo Tem a gente tem muito, que é. rir, né? Ao mesmo Então, tempo é drama loucura. e a comédia bem É, fortes ali o tempo todo. é, é verdade. E realmente, em algum momento, ele percebeu a genialidade disso. As pessoas comentam também que ele chegou no momento em que ele parou e pensou, não, eu já sei que isso aqui é o que é isso aqui, Sim, né? sim. Eu acho que de cara não. De cara ele Uhum. ficou. Tanto é que ele falou, olha, é assim, Porque sei também ele lá, não ele tinha não. acesso a tudo, era só alguns Não, trechos, eram. alguns episódios. Não, Quando a chegaram os gente outros, fez. A gente fez o tal do teste, né? Foi um teste que foi feito, né? Acho que a gente uhum. dublou para ver se o negócio funcionaria, né? Eu me lembro de ter alguma situação parecida com essa, assim, né? Não sei nem se essa dublagem do que a gente fez num primeiro momento foi pro ar depois. Eu lembro que os nomes eram diferentes, tinha uma série de informações A que não Francisquinha! existiam. É, a Francisquinha. Francisquinha! Francisquinha. E não convencia ele de jeito nenhum aquilo, viu? Ele ficava incomodado o tempo inteiro com aquela história de Francisquinha. Tanto é que depois você vê, aí achou um meio termo, né? Que não deixava de ser Francisquinha, mas era É, Chiquinha. E aí remetia ao cabelinho, remetia uma opção de outras coisas, né? Ficou super bom, né? E tem um tinha a episódio quantidade de que labial que era tem a de necessária labial também. também. Tem episódio que dá pra ouvir ele chamando o Dom Ramon de seu Ramon, né? Sim, Nesses sim, primeiríssimos assim da sim, dublagem. sim. E depois veio Madruga, que, cara, foi um acerto, né? Vamos combinar. Como pode, né? Exatamente. Sandra, isso não aconteceria numa dublagem atualmente, né? Trocar o nome Não, assim não tem como. não.
não Hoje acontece. não, porque hoje é muita gente mandando na dublagem, né? Naquela Aham. época, aquela época é como eu te falei, era o ofício, era o artesanato, eram as pessoas que entendiam. Então, eu acho que o dono do produto entregava na mão dessas pessoas e confiava que aquilo ia sair da melhor forma. Tanto é que essas pessoas precisavam ter muito critério mesmo. Então, quando elas resolviam que, por exemplo, naquele filme o personagem que está falando no original com sotaque ia ter sotaque também em português, o dublador tinha que ir lá e se desdobrar para fazer o sotaque melhor possível. Quando eles resolviam que aquele filme tinha essa ou aquela informação, e apesar de estar passando para o público brasileiro, eles tinham que manter aquilo, porque aquilo era importante para a identificação da história, para o contexto da história, se mantinha, entendeu? Como também se podia abrasileirar, se fosse o caso, sem prejuízo para a história. Hoje em dia isso não Uhum. existe, né? Hoje em dia muitas vezes a gente É é outro ritmo, obrigado né? mesmo, é outro ritmo, nós somos É. obrigados mesmo a seguir tantas outras. Já vem um show guide para gente, vem uma carta Uhum. criativa, já tem uma série de é, outros requisitos, né? Então, e a dublagem ela sofisticou no sentido de que, sabe, Dolby Surround, não sei o que, das quantas e tal, e é o Pro Tools que faz, e é o track não sei do que, é o PNB, e a bilabial, e bababá e tal. E tudo isso é muito bom, é muito legal, são desafios Uhum. importantes, é melhor É, para a gente. mantenha o mais próximo possível do original. Exato, exato, Hoje mas o hoje, Chaves não exato. seria o Chaves, mas é aquilo, É, né? É o momento, é a é, história. E estava é a vivendo aquele história. momento ali e era Exato, para ser daquele jeito. Então, assim, exato, quando exato. é interessante pegar assim, agora, quando a gente fez para Multishow, para Rio Sound, a gente também teve que entrar um pouco nesse universo. E, por exemplo, a tradução, eu não podia chegar e traduzir como se traduz hoje. Eu tinha que seguir totalmente lá um padrão MAGA, como eles mesmos chamavam. Você tem que Sim, seguir sim, aqui. Por que sim, que você sim, colocou isso? Porque tem que ter no episódio tal, tem uma referência. Então, assim, foi sim, outro trabalho, né? E dentro de sim, estúdio a gente acaba mudando também muita coisa. Ou o próprio sim, diretor pede na hora pra gente mudar, dar alguma sim, ideia. Então foi a gente, sim. no estúdio a gente voltou um pouco no tempo, né, também com isso. Ai, foi. Super. Não, e falar as frases todas para mim foi um retorno ao passado, né? Como é Porque que foi pra você assim chegar lá e agora vou fazer nossa, ia para Globo, né, para Multishow, diferente, é pois é outro. uma responsabilidade muito grande, né? É, é sempre a prima rica, né? É É. sempre a prima rica na tua frente, né? Ui, eu vou lá na casa dela, como é que eu tenho que me comportar e me vestir, né? Então, assim, sabe, foi bem, a responsabilidade muito grande. Mas, realmente, olha, eu acho que o que me transportou de imediato para a atmosfera perdida de tantos anos antes, acho que foi realmente a tradução. Vocês brilharam e não foi pouco, porque a gente começava a falar, a coisa fluía, porque era do jeito que se falava lá naquele tempo. Era É, tudo igual, era com da mesma aquele forma, vocabulário, com com aquela aquele vocabulário, daquele com jeito, com a aquele própria tempo. sintaxe, a ordem também das palavras. Muitas Sim, vezes, em muitos episódios, vocês usavam uma linguagem formal para alguns sim, personagens, é claro, e outros, dentro da formalidade, jogavam assim, algumas palavras de gíria, alguma expressão bem da época, que a gente teve sim, que manter também, referências, sim, né, aos sim. atores, aos artistas da época também. A gente colocou só nos anos Sim, 80 e o começo ali dos 90 para não destoar, porque não podia. Até porque o Multishow passou tudo na ordem cronológica. Então era um sim, episódio com dublagem maga, né, de 83, no dia seguinte o episódio com dublagem de 2018, no dia seguinte dublagem de sim, 1990. sim. Então foi o que deu para fazer ali dentro dessa realidade Não, ali que mas foi o Chaves. vocês brilharam mesmo, e vocês, acho que você e o Edu, acho que conseguiram realmente imprimir essa originalidade, né? E essa originalidade transportou a gente para lá sem. Eu soube, né, que o Nelson
falou que não é fácil, não foi fácil, né, dublar agora, tantos anos depois, né, porque ele, Aham. outro gás, muitos cigarros depois também e tal, para mim Temos. também, para todos nós, né, mas eu acho que, de qualquer forma, quando você ouve, você fala, olha o Kiko aí de novo, olha a Florinda aí de novo, né, a Chiquinha a Porque, mesma porque coisa, tá na né, e interpretação, né, tá na Sandra? É, interpretação, tá na interpretação. interpretação. O E Nelson me aí, perguntou: você acha que eu vou conseguir fazer? Aqui que você acha que eu ah, ia responder para ele? Em outros tempos eu é, falaria: você tem que fazer, Nelson, faz sim, não sei o quê. Só que dessa vez eu não falei assim, porque senão ele ia falar: ah, então não vou fazer. Então, será? se eu falasse, Ah, faz, Nelson, por favor, isso aqui, ele ia, no ah, primeiro momento, entendi. ia falar que não, então não. Então eu falei, Nelson, é você que tem que ver se você, até onde você pode chegar, porque também não é para chegar e forçar totalmente a voz e fazer uma coisa assim Sim, fora do que você. Você tem do que se que sentir foi bem. feito. A gente precisa se sentir bem dentro dessa. Não dá para chegar e arranhar. Mesmo eu, quando estou fazendo o nhonho, por mais Uhum, referência que eu tenho do Vilela, se eu chegar só a tentar fazer pela garganta, por exemplo, ficar só na voz, não dá para dublar um episódio. No próximo eu já tô é, rouco, não consigo. Tem que entrar, é, tem que imergir. E o Nelson é. falou: então eu vou ver o que que dá para fazer aqui. Aí foi. Que bom que ele Porque eu fez, falei pra ele, né? a questão é a interpretação. Se mantém a interpretação, eu acho que o resto vai se encaixando, não é? Ai, que bom que ele fez, né? Porque acho que. Então, e outra coisa que eu ia falar isso também, aí depois a gente ganhou você no Nhonho, no Barriga, ganhamos o Daniel, que é O genial Dani, também. Gente, sensacional, genial, gente. sensacional. E os que chegaram depois, que não fizeram o que eles achavam, mas que ficou muito bacana também, o Mauro Ramos fazendo os Girafales, né? A Isaura fazendo a bruxa, ficou muito bom também, muito legal. Eu achei muito bacana. Então, e tem o texto, e tem a interpretação, e tem aquelas referências. Então, você fala, puxa, foi, foi muito legal, um trabalho muito bom. A gente concluiu Chaves e Chapolin, as duas séries clássicas, né? A gente fez pelo menos o que tinha disponível, que tem os tais episódios perdidos, né? Mas a gente fez o que estava disponível para fazer, terminou dos anos 70. E ainda tem Uhum. muita coisa inédita, né? Anos 80, Jura? programa Chespirito dos anos 80, né? Acho Isso não foi espírito. dublado ainda, do programa Chespirito. Chaves e Chapolin terminaram, as séries terminaram em 79. Mas o programa ainda tem muita coisa inédita. Foi Nossa. dublado lá no Clube do Chaves, e aquele programa Chespirito que você fez, mas foi anos 90. Eles pularam Ah, os anos 80. ah, É, ah. Aquilo tem lá a muita gente via que coisa. era muito mais próximo Muita da diferença. gente, É. porque a Chiquinha, por exemplo, ela estava muito envelhecida, muito mais envelhecida, né? Tava Ela muito estava tava diferente. pesada, né? Tava pesada, tava muito diferente. Ali a gente sentiu a diferença mesmo. Mas eu É. amei fazer aquele negócio, adorei demais aquele trabalho, adorei demais. Era uma oportunidade de encontrar a atriz fazendo outros papéis, sabe? Muito, Aham. gostei muito de fazer aquilo, gostei mesmo. Você fez isso foi feito na BKS Paris, né? Com o Isso, Sérgio Galvão, não foi? exato, exatamente. O Sérgio fazendo o Chompiras lá. Ele dirigia também, ele era o diretor da dublagem. E a gente fez a maior parte, acho que na BKS. Não me lembro em Uhum. que momento a gente mudou e foi para outro estúdio lá. Mas foi muito bom, foi muito legal, foi muito bacana. E eu me lembro que acho que o Nelson Machado dirigiu depois, né? Não sei. Não foi o Nelson que dirigiu Hum, depois, que saiu da do BKS? programa Chespirito? Não É, sei. Não sei é, dizer, eu acho que não. não sei também, não me lembro muito Agora bem. não sei. É. Enfim, é um trabalho muito bacana aquele lá também. Puxa, seria muito bom fazer esse espírito todo que tá aí guardado, né? Todos os anos 80. E aí tá mais próximo Olha, do que as pessoas estão mais acostumadas a assistir, né? Porque tá ali, isso! ainda mais os primeiros anos dos anos 80 até 85, digamos assim, tá bem próximo Sim, ainda lá de 79 que a gente está muito sim, que acostumado. a gente tá habituado, é. E ainda tem um Poxa vida. ano que o Ramon voltou e tem episódios com o Ramon, em 81. Nossa, Em 81. Então tem vários episódios com ele, que ele voltou um tempinho em 81, aí depois saiu definitivamente. é Então tem muito muita curioso, coisa. né? Que
É um universo que você vê que fez muito sucesso e faz muito sucesso. Estranhamente, nunca ninguém teve o interesse, né, de É uma pena complementar, porque eles de... pegaram só os anos 90. É como se eles tivessem pulado, por exemplo, os Trapalhões do Sim, grupo todo não! junto, de repente só pra turma do Didi. Não pegaram Não, não aquela pode. fase só sem o Zacarias ou só sem o Mussum, sabe? Uma fase intermediária Sim, que faltou, que ainda sim. não foi dublada. Né? Não Vamos torcer, pode, né? né? É, vamos torcer, quem sabe, né? Ai, mas é tanta coisa, né? É um assunto tão bom que a gente fica falando horas e horas e não Nossa, cansa, né? nem vejo o tempo passar ainda falando com você, Sandrinha. Ah, Agora, obrigada. no teatro, Sandra, eu lembro que você fez peça. Eu cheguei a pesquisar numa época onde é que você estava. A gente queria, vamos lá, vamos ver a peça. Não consegui ver a sua peça, que eu tô no Rio, então na época eu não consegui ir para São Paulo ver uma das suas peças, porque você fez várias. Sim, Aí eu lembro que tinha uma sim. com o Fulvio, né? Fulvio Stefanini, É, e essa estava em na verdade cartaz. essa na verdade foi a última que eu fiz, porque Hum, de lá pra cá, o teatro foi dando aquela aquela empenada, né? Deu uma empenadinha, mas enfim, é. foi com o Fúvio, um texto do Valcir Carrasco, era eu, o Fúvio e a Nina de Pádua, aí do Rio. Sim, E foi sim, muito Nina. legal. A gente viajou o Brasil. Não chegamos aí para o Rio de Janeiro, mas a gente viajou o É, Brasil. Ficamos em não cartaz aqui em vieram São para cá. Paulo. Ficamos em cartaz aqui em São Paulo quase um ano. Foi muito legal. Fizemos várias cidades do Sul, Centro-Oeste, interior de São Paulo. Foi muito bacana. Uma peça muito engraçada, até que o sexo nos separe. Isso, Muito lembro legal. muito desse. E a gente começou a pesquisar, a te pesquisar na internet naquela época, ou um pouquinho antes, na Ah, verdade, mas para saber, para ver sua cara, enfim. Porque quem é essa pessoa? apareceu uma foto na época, cara, não sei se era. Você ficou com o cabelo muito curtinho uma época? Saiu uma foto que. Sim. Eu lembro muito de uma foto, mas era um cabelo muito curtinho. Falando, olha, Sandra. Você lembra? Acho que É foi na época da porque eu fiz. peça. Não, eu tinha feito uma outra peça que eu fazia um menino até depois de um certo ponto. Então eu entro de peruca nessa Ah, peça. A Joy Orton é o que o mordomo viu. E eu entro de peruca no início, porque num certo momento lá no meio da peça esse cabelo é cortado. E aí ah, tá. optou-se por eu ter o cabelo cortado mesmo. Então eu cortei o cabelo bem curtinho, porque eu tinha um irmão gêmeo na peça e esse Ah. esse rapaz, então éramos gêmeos assim idênticos, então de cabelinho curto, enfim. É muito legal também, é um trabalho muito bacana. Aí você ficou um tempo fazendo teatro, depois deu uma parada, né? Hoje você faz mais a direção de dublagem, dubla também bastante, faz direção de dublagem, né? Sim, hoje eu sou totalmente abduzida pela dublagem porque cresceu muito nos últimos anos, né? E com todas Uhum. essas plataformas, desde que começou a TV a cabo, a dublagem mudou completamente, né? Ela começou a ter um outro apelo, né? Então a importância começou a ser valorizada, né? A importância, porque num primeiro momento eram alguns produtos, era obrigatório, era o que tinha, a TV aberta não passava nada legendado. Aí com a TV a cabo começou a mudar a visão e a Uhum. gente começou a trabalhar bastante e hoje em dia é um universo que ocupa muitos profissionais, É entre muito rios, não grande, é? é muita É coisa, né? muito Rio e grande, é São muita Paulo. coisa. Muita coisa. E, bom, tem a sua personagem do Game of Thrones, que é incrível, que você já até apresentou em eventos, né? Foi chamada para fazer Sim, eventos com a Cersei, né? Cersei. sim, Cersei, E assim, eu dublei também Robb Stark aqui no Rio. Quando estava no Rio, eu não sei se veio, não sei se foi para São Paulo depois, mas eu acho que foi isso. Mas ela Foi, estava sendo dublada no Rio e eu fiz um sim. personagem. Mas o meu personagem, como tantos outros, morreu. Robb Stark, que eu dublei. Ah, aham, Não sei, ah, não sei nem se eles chegaram a contracenar. Pausou não aqui me para mim lembro. o vídeo. Gustavo, Deu uma você pausa, mas sabe que, depois de um você tempo sabe foi que para.
Cabeça de dublador, o melhor é o momento, né? O que você está falando no momento. É o que Eu não você me dubla na lembro. hora. É o que você dubla na É. hora. Eu não me lembro de contracenar e tal. Mas essa história, né? Eu fui chamada para fazer esse teste, fui lá, fiz o teste. Meu filho estava me acompanhando, porque era um sábado, a gente estava indo não sei aonde. E aí ele falou: Mãe, você viu o que que você fez? Eu falei: Vi, fiz o teste daquela mulher lá e tal. Mãe, é Game of Thrones, é aquela série que eu assisto todo domingo, é maravilhoso, não sei o quê. Você vai dublar Cersei? Eu falei, não é possível, não sei quem é. Enfim. E aí, aí eu soube depois que já vinha sendo dublada, e aí eu falei, nossa, puxa, eu sinto muito que vão trocar as vozes na sexta temporada, parece, né? Mas olha Falei, só, sinto aconteceu muito, com Lost, a série mas Lost, eu lembro muito bem que foi o que contrário. dublava aqui em Quer dizer, São isso Paulo, acontece exato. muitas vezes. Então, eu lembro que Lost Eu tinha um mudaram de repente as personagem, vozes. eu tinha uma Você tinha. personagem no Lost. Eu sei até o nome dela, Libby, que também era Lost maníaco. Amo Lost, vi a série Ah, que completa. Game legal. of Thrones eu não assisti É, muito não, confesso. Eu via, eu a também gente não. via na hora assim, mas eu não acompanhei muito Game of Thrones. Mas a Lost completa e você fez uma personagem, a Libby, Isso, é que morreu verdade. também lá numa hora trágica, né? Sim, 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 sim. Mas eu me lembro que, eu não sei se ela morreu quando eu ainda fazia ou ela foi pro Rio, ela mudou foi pro Rio de Janeiro, né? Mudaram a série pro Rio Não e não sei. sei, É. Bom, não sei. também não Eu sei, acho que você fez também até a não sei. morte dela, só que os personagens do Lost apareciam o tempo todo em flashback depois. O ator voltava para Ah, fazer, então em flashback. É. tá, entendi, entendi. Então pode ter sido Então, isso. acontece essas coisas e infelizmente aconteceu isso, mas aí fiquei super feliz depois de saber porque a importância da personagem e da série como um todo, né? Porque também o Game of Thrones tem repercussão mundial, né? É uma série Nossa, que o demais. mundo inteiro assistiu, assim, curtiu muito e tal, né? Tem muita gente que vem Personagens. falar por conta dessa série, para falar de evento, ou para pedir Sim, entrevista também, live, para falar da dublagem do Game of do, Thrones. é, Que E aí a foi. dublagem do Game of Thrones, olha pra você ver, a gente mal via o entorno. Era Isso. tudo apagado, tinha uma bolinha com a carinha da É. Cersei, e aí Tampado. se a câmera tudo tampado. Aí se a câmera mudava pro outro personagem, eu não via mais ela, entendeu? Eu não sabia. Muito Nossa, curioso. Aí, eu nossa, passei isso também. muita No meu, confidencialidade total, assim, não podia falar pra ninguém, dublava na semana, ia no a ar gente assinava domingo, não duas, podia três, falar nada. quatro vezes, né? Pra não Sim. falar, não sei o que, pra não realmente. Hoje, Não como podia tudo, contar né? A gente tá nada. fazendo alguma coisa em Hoje não qualquer pode estúdio, falar nada. a É, gente não fala, não tem não como. pode, Porque não estraga a pode falar surpresa nada. também, tem o spoiler que acaba É. com tudo. E a TV ficou mais factual, né? Ela é do momento, então se você falar antes, você vai estragar mesmo, né? Chaves, você já sabe o que vai acontecer, mas você quer assistir de novo. É É, totalmente diferente, né, cara? Chaves é sempre um É caso à Chaves parte, de né? novo, é sempre um caso à Chaves de parte, né? novo. De De novo! novo, de novo! De novo! Exatamente. Pra pegar É bem no sempre um Vilela. caso à De novo! É de novo, é verdade. É Ai, verdade, Sandra, né? eu É. nem percebi o nosso tempo Não, voou. também não, voou. Eu vou só pra gente Nossa, fechar, antes da gente fazer o nosso fechamento, sim, eu não quero fazer, mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades, quero falar mais e mais, mais com você. sim. Eu vou só comentar um pouquinho do seu trabalho atual. Você, então, está dirigindo, aí tem. Se quer falar um pouquinho, não sei se pode, né? Se você está com alguma Sim, coisa não, no eu ar, mas já não. pode falar algumas coisas. Não. Bom, da dublagem do que eu venho fazendo, eu não posso falar, né? Porque Uhum. assim, não sei quando Ainda vai ao está ar sendo nada, produzido. tá tudo Uhum. sendo produzido. Então, o que está no ar, que foi feito há pouco tempo, talvez seja, sei lá, eu também não vou nem lembrar de tudo, então não tenho Uhum. ideia mesmo. Agora, eu sou diretora de dublagem, né? Trabalho com vários produtos, Disney, Netflix, Disney. e sou diretora de dublagem e também dublo Uhum. bastante. Então, todos os dias temos o que fazer, né? Todos os dias, das 8 às 8 da noite, temos o que fazer. Então, enfim, estou dublando reality show, estou dublando séries,
Tô Você, dublando. você dirige mais agora, ou tá dirigindo mais, ou tá dublando Não, mais, ou um pouquinho dos é dois? meio Meio, né? período. Então eu tenho meio período para dublar e meio período para dirigir. É. Então, assim, alguns dias da semana a minha direção é de manhã, então eu dublo à tarde. Outros dias a direção é à tarde, então eu dublo de manhã. Mas todos os dias a gente Uhum. tá E, na e você tá fazendo tudo de atividade. casa, né? Tá tudo de casa, né? Exatamente, tá tudo remoto, tá tudo de casa. O que é bom e quer dizer, é bom, mas transformou a vida da gente numa loucura, porque eu colo um link Hum. no outro, né? Você vai sair de uma sala de um link, você entra no outro da outra empresa e vai colando um no outro, e o trabalho tá assim, expresso. É. Antes a gente ainda podia entrar no carro, ir até o estúdio, chegar, estacionar, entrar, tomar um cafezinho, uma água, cumprimentar os colegas, entrar no estúdio para dublar. Foi uma Agora não adaptação tem. necessária, É, sim, né? foi necessário, sim, e Trouxe muita graças a coisa Deus, positiva, muita tecnologia, muito, mas é claro que muito, tem uma falta aí, né? sim. Tem Por vários coisas que vão aspectos. fazer, em vários aspectos. Mas por um outro lado, eu acho que a gente tem que ver só o copo meio cheio mesmo, porque Uhum. é uma bênção poder trabalhar numa situação como a que nós estamos vivendo, né? É uma bênção poder se distrair, porque quando você está lá empenhado em encaixar a fala da melhor forma possível naquela boca, naquele corpo, naquele trejeito, você não tem tempo de pensar no que está acontecendo. Então, passar 2, 3 horas sem pensar no que está acontecendo é muito bom. É muito É, bom. ficar um pouco Então, desligado desligar. até para poder se renovar para o próximo trabalho, né? Porque são várias coisas. A gente está fazendo um Exatamente. personagem, daqui a pouco muda É, completamente a emoção, muda muitas exato. vezes a voz. A voz, tudo, né? Às É, vezes é um desenho, às vezes é um filme, às vezes é um reality, às vezes é um documentário. Então, muda completamente mesmo. Requer de isso. você um universo, né? Então é bom que aí você vai se renovando. Sandrinha, vou mandar um beijo aqui para a galera que está acompanhando a gente. Tem uma Um galerinha aqui, beijo, José, Zeca, beijo, beijo, O Rafa Lemos, nosso diretor, que está sempre aqui. Quem mais que está aqui com beijo. a gente, gente? Marcos, só para mandar um alô para todo mundo. Como eu falei para o Um pessoal alô para aqui, todo mundo. durante as lives, muitas vezes não dá para parar muito para olhar, porque a gente perde, né? A Sim, gente está aqui eu focado, não mas eu consigo vou ver. fazer. É complicado. Eu fico uma letra Eu não consigo ver. pequenininha. Eu posso até Fica, olhar no meu computador, mas não é a mesma coisa. Perco. não, Eu acho que é. perde um pouco. Mas a gente É. vai fazer, tá, pessoal, encontros só para conversar com vocês. Vocês não É. estão. A gente Vocês fica vão aqui ter uma olhando companhia. A e gente eles vai ficar aqui perguntam e com a gente vai você. responder. A Isso, gente vai porque respondendo. eu tava com saudade da Sandrinha, então aqui o papo foi Acaba que todo rola o com ela assunto. direto. Eu tinha só uma última Desculpa, é coisa verdade. do jogo, né? Porque eu adoro Mortal Kombat, Sandra. Eu jogo desde pequenininho. Jura? Ai, você viu que E legal? você Aquilo é muito apareceu no bom. último, nesse último que é sensacional, Mortal Kombat 11. Eu jogo todos, joguei todos, sou nerd mesmo de jogo de Mortal Kombat. E eu joguei, eu não sabia, eu lembro que na época, porque eu peguei logo no lançamento do jogo, eu vi sua voz ali, Sim, saiu nos créditos, aparece lá no crédito, nos créditos também. sim. E aí eu vi você na vilã, né? Você fez a vilã A do Mortal Kombat, crônica. na crônica. A Ficou crônica. incrível. Ela é muito legal. Tem um pitzinho ali que ajuda a voz a ficar mais, mas a interpretação dela é Uhum. deep, né? Completamente profunda, né? Ela é a dona do tempo, simplesmente. Pensa você. Ela conseguiu mudar toda a história simplesmente porque ela é dona do tempo, então ela Exatamente. Ela é pode dona voltar e alterar a história toda do Mortal Kombat. somente. Somente. Que coisa Mas mais eu achei maravilhosa. fantástico, achei que Amei. ficou lindo, assim, de Ficou ver lindo o resultado mesmo. de toda a dublagem mesmo Verdade. do Mortal Kombat 11, né? Sim, sim. Esse 11 foi muito caprichado. Eu vejo Muito, comentários gerais muito. mesmo dos fãs e tal, o pessoal falou, não, Não dessa sei vez se eles teve capricharam bem. mais. Não sei, foi o Júnior Nanete quem dirigiu. Ele também é um nerd de carteirinha, entende tudo Ah, desse universo aí, completamente plugado no digital em todas mandou essas. bem, porque ele usou É, os nomes que eram usados lá é, no Super Nintendo, ele pegou aqueles nomes que apareciam é, porque antes não tinha áudio no videogame, era só leitura. Então ele sim, pegou sim, aqueles nomes que apareciam lá e colocou na tradução, porque na legenda tá diferente em inglês, na legenda em sim. inglês.
E na Sim. legenda e na dublagem ele colocou esses termos lá dos anos 90. Eu acho que ele foi lá resgatar para que o público e para que os fãs realmente tivessem essa experiência de retorno e ao mesmo tempo de tudo novo, mas tudo novo com Aham. coisas já conhecidas, né? Com esses detalhes aí, né? Muito legal mesmo. Um trabalho lindo, amei fazer aquilo. E só para situar o pessoal também, gente, nos jogos, que a Sandra também dubla tudo. Quando tem jogo, Sandra, vocês, como é que é feita? Vamos situar aqui o pessoal. O que a gente faz, eu já cheguei a fazer também um joguinho de aplicativo. Como é que é? Grava em Não, cima ou não? a Grava em gente, cima da. então, tem alguns tracks de som, a gente vê somente a tela com Uhum. os tracks de som. E uma outra tela, e mais embaixo mais embaixo a gente vê o que a gente tem que falar. Tem uma outra tela com tudo escrito que a gente vai falar. É tudo Tá. divididinho. Agora, o que acontece é que alguns tracks você tem que fazer exatamente em cima porque exige sincronismo. Outros, eles Uhum. têm 10% de tolerância, você pode passar ou ficar mais curto, o track do track original, quer dizer, o teu track de som que você está gerando para o track original. E outros é completamente livre, mas num geral assim a gente vai tem cores, né? Olha, o diretor vai avisando, esse aí é em sync, ou seja, Uhum. sincronismo. Então você tem que fazer exatamente certinho ali junto. Ah, tá. E, Esse eu e nunca fiz. outros Mas você assistia também o jogo, ao jogo na hora ou só não, não, passava não a vejo fala? nada, não vejo nada, não Uhum. sabia que cara ela tinha. É. Eu só ouvi esse track original que tá lá na tela, eles Uhum. repropõem para mim, eles colocam para mim no meu ouvido, né? Então eu ouço aquilo, aí eu gravo na Uhum. sequência. Ou eu ouço, eles voltam e a gente grava embaixo, sabe? Tipo Ah, coladinho tá. assim. Mas teve esse Mas é cuidado sem de você ver. ouvir o original, a Sim, voz sim, eu toda tenho que primeiro. tá, não, não, Porque tem na localização. alguns jogos você só grava no escuro a voz e nem tem uma referência, porque você tem que colocar em cima, Ah, aparece assim, só ah, uma trilha. os que eu venho Mas esse foi fazendo, mais acho que bem os que eu cuidado. faço, os que eu faço em geral, a gente tem o som original, sim. A gente Aham. ouve o original, fora o briefing do diretor, né? Porque ele me contou que ela era crônica, que ela era muito importante, papapá, tá, tá, tá. Eu não me lembro de ver a imagem dela. Tem alguns momentos que você vai gravar o game que eles têm sabe, um card do personagem. Então você consegue ver a cara. Você fala, nossa, Tá. bonita, feia, estranha, não, né? Porque esse universo também é todo de fantasia, então às vezes tem semelhanças com o humano, mas tem um chifre no meio da testa, sei lá, tem uma coisa Aham. diferente. A pele é em escama, não sei, entendeu? No Mortal Tudo Kombat pode. mistura muito a realidade com a mitologia. Então tem personagens, tem monstro, Isso, tem isso. terráqueo, tem No caso dela, outros planetas. no caso dela eu não vi qual seria a cara, mas ouvi o original e aquele original já traz bastante informação para mim, fora o Uhum. briefing do diretor, então a gente vai fazendo naquele ritmo e com aquela pegada que estava já sugerindo o original, né? E foi um trabalho que eu adorei fazer mesmo, muito bacana. Exigiu bastante, Ficou viu? Porque maravilhoso, eu adorei. E tinha que ela ainda colocar tinha a um eco, voz. ela até tem um eco na voz. Então eu Sim, que é o imagino que, pitch que né? eles colocam, né? É Ficou bem muito importante. legal. Muito bacana mesmo. Nossa, tem muita coisa, muito Bacana. personagem, não dá tempo de falar de tudo, Sandra. Não dá A tempo gente. de falar de tudo. Eu vou falar com o Nhonho agora. Vou Ah, falar com ai, ele, né? ai, O que ai. foi? Mas, meu Deus, mas. Ai, o que foi, Nhonhinho? O que foi? Por que que você tá chorando, Nhonho? Ai, é que o Chaves e o Kiko estão dizendo que eu pareço uma bola. Ah, não liga pra eles. O que acontece é que o Chaves e o Kiko são um par de bobos que só se deixam guiar pelas aparências. O quê? Além disso, não se junte com eles. Junte-se apenas com pessoas que te querem bem, que te apreciam. Me empresta. Me empresta um barão? Como é que é? Um Eu barão. pedi. Pois é, um barão é. Pedi emprestado um barão. Ai, Chiquinha. Olha, é que assim, você consegue irritar o Kiko e o Chaves. E eles vão morrer de inveja de você. Poxa, que boa ideia! Mas acontece que eu só tenho comigo uma nota de 5.
Tá bom, não tem problema, você me deve 4. Mas o que que é isso aí, Chiquinha? Ai, é que assim Ai. eles vão ficar com mais raiva de você. Sim, sim, se for assim, sim. Então é melhor ainda. Sim, mas será que vocês não têm vergonha, hein, vocês aí, de se comportarem assim com o pobre do Nhonho? Que o Nhonho está gordo? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho parece uma banha de porco espalhada? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho parece um garrafão grande de vinho? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho tem pança de tambor usado? Bom, sim. E daí? Que o Nhonho... Cala essa boca! Ai, você grita comigo depois de eu ficar aqui te defendendo, é? Sim! Sim, 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 sim! Também tem aqui, ó. Ótimo. Pro pessoal, pro pessoal enxergar a carinha deles aqui junto com a gente, né? Amo todos Nossa, esses Sandra, personagens. maravilha. Amo todos esses personagens, amo esse universo todo, amo todos vocês, porque, então, esse Chaves me deu tanta coisa e me deu isso, né? Me deu a possibilidade de conhecer tanta gente incrível e conhecer vocês e ter essa interação maravilhosa com tanta gente. Só tenho a agradecer. E eu também, e agradecer, assim, a todo mundo aqui, e a você, Sandra, fazendo assim, sabe, com você, ou seja, poder trabalhar como a gente trabalhou, né, no Multishow e interagir, contracenar, é uma, eu não, todo mundo sabe disso, eu não escondo, é uma das minhas grandes realizações, tá, assim, ainda mais trabalhar com vocês, isso é uma realização total para mim. Eu fico Que muito bom. feliz com isso, sabe? Uhum, E assim, aprendi demais com você, aprendi demais com todos vocês. uhum. Acho que muitos outros dubladores, novos dubladores também se inspiram em vocês. Isso é Ai, fato, né? Muita gente fala, nossa, não, mas a referência maga, dublagem. E que bom. Eu fico muito feliz, realizado mesmo. Além é. disso, poder te conhecer e tal. E agora fica só aquela vontade de te ver pessoalmente, mais ainda. Pessoalmente. Mas a gente vai ter oportunidade logo, logo. Vamos vacinar todo mundo, gente. Olha, no bolso Isso da aí. Chiquinha, a Chiquinha, no bolso dela, olha o que ela tem. Ela tem a máscara. Porque a A gente massa. tem que continuar usando. Gente, tem que usar máscara e tem que se vacinar. É Aí isso. aí o Chaves falei, já te disse para tirar essa máscara. A Chiquinha de Ai, máscara, gente. Falta a só a Chiquinha Sandra botar aquela máscara de terror também. de terror. É verdade, né? Foi um prazer imenso, imenso. Um beijo grande para todo mundo Foi. que seguiu a gente até agora e que vai seguir depois, que não deu tempo de ver agora tudo, mas vai ver depois. Isso vai ficar Um depois lá beijo no pro YouTube. Edu, muito grande, um beijo forte, enorme, bem grande para você, pro Edu e para todo o Obrigado, pessoal da Sandra. Chaves E de um beijo para toda novo, a equipe, para Chaves de novo, de para toda a novo. equipe que também tem muita gente que colabora, que faz coisas incríveis aqui com a Sim, gente. Eu quero mandar um beijo, agradecer a todos vocês e os nossos seguidores obrigada. também. Beijos, abraços para todos. Usem Obrigada, máscara, gente. se cuidem. É Obrigado, isso aí. Sandra. Obrigado, amor. Beijo. Beijo. Beijo grande. Beijo para vocês Tchau. todos. Boa Beijão. noite pra você. Beijo. Pois é, pois é, pois é. Acabou, né, pessoal? Não tenho o que fazer. Eu vou chorar. Boa semana, Maravilha. pessoal. Beijão. Obrigado, Beijo. Sandra. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.